Oi, galera, tudo bem? Espero que sim, né? Da última vez que eu fiz o vídeo para hoje, já tem bastantes notícias boas, né? Não acabou ainda, está longe de acabar, mas a gente começa a ter uma esperança. Ai, isso é tão bom, né? Dá um quentinho no peito, Espírito Santo estável, vitória em declínio, mas a gente tem que continuar fazendo a nossa parte para que isso permaneça. Se a gente começar a achar que é tudo oba-oba, que já acabou, a gente pode reverter esse quadro, mais uma vez a gente ter um acréscimo aí no número de casos. Então, cada um fazendo a sua parte, ficando em casa, quietinho, saindo o mínimo possível, só quando mesmo não tiver jeito, tá bom? Eu faço daqui minha parte, vocês também fazem daí a parte de vocês, tá? Apegados a essa questão de que agora as coisas começam a dar um sinal de esperança mais próximo. É isso. Quanta novidade vocês tiveram esses últimos dias, né? A avaliação diagnóstica, os professores avaliando vocês. Já disse no outro vídeo, vocês serão avaliados de 3 maneiras. O trabalho sem hora, valendo 10 pontos. A AV1, que são os exercícios todos até 30 de junho. Depois, os exercícios de julho até 15 de agosto, valendo como nota para V2. Também todos 10 pontos. Então, não deixem de fazer as atividades. Eu dei um prazo grande para vocês colocarem elas em dia. Eu sei que está apertado para vocês, mas vocês têm que correr atrás. Não sei nas outras matérias, mas português, por mais que esteja apertado, vocês têm menos atividades e trabalhos do que teriam se tivesse numa normalidade, né? Então, pensem nisso. Vocês não estão assim... Se vocês estivessem em aula normal, vocês estariam com a agenda mais apertada. Claro que não teriam estresse de agora. Isso é o que está acontecendo hoje no mundo é uma novidade para todos nós e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Façam o melhor que vocês puderem, não desistam, tá? E corram atrás de nós, professores. Eu sinto falta de vocês escrevendo para mim no fórum, escrevendo e-mails para mim, nos comentários dos vídeos. Por favor, gente. A gente está aqui, nós somos uma parceria. Me ajudem a ajudar vocês. Peçam ajuda e, na medida do possível, eu farei de tudo para ajudá-los, ok? Deixa eu mudar um pouco a nossa rota. Os 2 últimos vídeos, eu comecei a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas para vocês. E a ideia era que eu lesse todo o livro. Olha que ideia de Jerico. Jerico não, opa. Respeite você mesma, Beatriz. Olha que ideia mais maluca. Li em 2 aulas, gostei demais, né? Porque o livro é muito intrigante, a gente tem muita coisa para comentar. É interessante. Só que depois assim, Beatriz, você vai gastar 15 aulas, 20 aulas, lendo ele inteiro. Inviável, super inviável. Como você vai conseguir fazer isso? Tem tantas outras coisas para poder fazer com os meninos, né? E tem outra escola e muitas outras demandas. Não dá para fazer essa quantidade de vídeo, né? Se eu ficasse o dia todo fazendo vídeo para vocês, completamente inviável. Então, para não perder o que eu fiz com vocês naqueles 2 vídeos, eu vou fechar hoje Memórias Póstumas de Brás Cubas em um único vídeo. De que maneira? Eu vou fazer um resumão de enredo e características, comentar principais características de Machado de Assis e de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a gente fecha. E aí fica a cargo de vocês a leitura do livro. Na atividade que vai acompanhar esse vídeo, eu vou enviar o PDF do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas para que vocês possam ler. E é bom que leiam, gente. Eu vou pedir um trabalho sobre ele, vou dar um prazo mais largo, mas eu vou pedir um trabalho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? Livro maravilhoso, já dei uma adiantada boa. Hoje eu vou falar um pouco, né, mais sobre ele, mais aprofundado. Vocês aproveitem essa aula, aproveitem as 2 anteriores e mãos à obra, ok? Show de bola, tá bom. Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro. Não vamos fazer um resumo de um livro hoje. Olha a importância do artigo aí, né? Nós vamos falar do livro. Talvez o livro mais importante escrito no Brasil, considerado por muitos críticos. A obra, né? Ele é a obra-prima do Machado de Assis, talvez da literatura brasileira. Alguns críticos falam em Guimarães Rosa também, mas é quase unânime a questão de que Machado é o maior escritor brasileiro e Memórias Póstumas sua obra-prima. Por quê? O que tem nessa obra que faz ela assim tão especial, tão importante? Bom, bem passo a passo.
Memórias Póstumas de Brás Cubas abre o realismo brasileiro, em 1881, o ano da sua publicação. Então a gente tinha o romantismo, ele quebra com os livros românticos e lança uma nova tendência. O que tem ali nessa obra que o difere dos livros românticos? Para Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas também é muito importante, não só porque lança uma nova tendência literária, um novo estilo literário, mas porque ele rompe com a tradição dele romântica, não só com a tradição romântica da literatura brasileira, não. Machado de Assis escreveu 5 livros, 5 romances românticos. E a gente tem nos livros de Machado de Assis, o romantismo, exemplares dos melhores da literatura brasileira. A gente tem, então ele era bom também nisso. Ele escreveu livros maravilhosos no romantismo. Mas não estava satisfeito enquanto escritor escrevendo na tendência romântica. Ele queria inovar, ele tinha ali um bichinho carpinteiro dentro dele que não deixava ele se acomodar com aquela tradição, e a gente já percebia isso. Quando a gente lê as obras românticas do Machado de Assis, a gente percebe que ele não é um autor como qualquer outro autor do romantismo. Tinha uma inquietação na obra dele, nos vários contos, ele escreveu centenas de contos, ele é um contista excepcional, fora do comum, ninguém escreveu tantos contos quanto Machado de Assis. Fenomenal mesmo, a gente consegue perceber todo esse realismo ali também. Então, guardem aí. Em 1871, a gente tem 2 marcos, um para a história da literatura brasileira e para a biografia de Machado de Assis. Ele rompe com o romantismo na literatura brasileira e com o próprio romantismo, porque ele também escreveu livros românticos. Raridade. Os outros autores escreveram no romantismo e depois escreveram no realismo. Ele pertenceu a essas 2 escolas literárias e fez bem feito nas 2. Excepcional. Sou apaixonada com Machado de Assis. Apaixonadíssima mesmo. O Machado de Assis, ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Olha que importante. A Academia Brasileira de Letras, a ABL, foi fundada por Machado de Assis. Ele teve reconhecimento da sua obra em vida. E ele é um paradoxo ambulante. Por quê ele é um paradoxo ambulante? Machado de Assis era negro, epilético, gago, filho de uma mãe lavadeira, um pai pintor de paredes. Ô, gente, para e pensa. Se hoje alguém com esse currículo já teria dificuldade para deslanchar socialmente, né? Tantos preconceitos, tantas barreiras sociais que a gente tem que enfrentar para romper com as injustiças. Você imagina isso no final do século XIX, com aquela burguesia, com aquela elite toda, né, se achando, aquela aristocracia, os donos, sempre os mesmos donos do poder. Ele rompe com todas essas barreiras sociais e ele se torna o escritor vivo mais importante naquele momento e é reconhecido por isso. Cara, não era pequeno não, hein? Ele era danadinho. Claro que ele tinha os padrinhos de batizado dele, que eram os patrões da mãe, eles deram a força, né? Ele tinha acesso a essa biblioteca, eles ajudaram nos estudos, mas mesmo assim, gente, ele faz o que outras pessoas com todas as facilidades do mundo não fez. Ele é um desbravador, né? Ele rompe barreiras. Machado de Assis é o escritor brasileiro mais estudado, mais reconhecido pelos acadêmicos estrangeiros. Tá? Alguém pode estar perguntando, e Paulo Coelho? Paulo Coelho, sim, é o escritor mais popular que a gente tem, né? Ele vende a França, assim, nossa, vende mais que no Brasil, ele é super popular, as pessoas são apaixonadas por Paulo Coelho fora do Brasil. Mas o Machado de Assis é respeitado pela academia. O que isso quer dizer? E não é só popular, ele é respeitado pelos meios acadêmicos, pelos estudiosos. Os ingleses comparam Machado de Assis a Shakespeare. Isso aí. Shakespeare para os ingleses é Deus. E Machado de Assis é Shakespeare. Olha que comparação, né? E nós? Nós reconhecemos essa importância? As pessoas leem Machado de Assis hoje? As pessoas sabem disso? Pois é, né? Por isso que é importante ler. Não é importante ler
Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a professora vai cobrar um trabalho, que vai cair na prova, porque é conteúdo do segundo ano. Não, gente. É importante ler para se apreender dessa cultura. Ele é brasileiro, você é brasileiro, então eu tenho que conhecer esse mestre. Olha, respeito à nossa nacionalidade, né? Que é cultuado, reverenciado lá fora e eu não conheço. Na última videoaula eu falei sobre isso, né? Que esse ano, no meio da pandemia, teve uma nova tradução dele para o inglês e esgotou no mesmo dia nos Estados Unidos. Que barato, né? Que barato. Isso é para poucos escritores, pouquíssimos escritores mesmo fazem isso. Ele não foi muito bem compreendido por alguns críticos. Ele foi julgado por não ser nacionalista. Não ser nacionalista. Como assim, professora? Lembra do romantismo? O romantismo tinha um ufanismo, né? Que é esse amor exagerado à pátria. E o Brasil era tudo lindo, perfeito. As pessoas maravilhosas, sempre valorosas. Tudo era um país que podia dar muito certo, né? Muito esperançoso, mas uma coisa assim até meio bobo, meio inocente, meio criança, que não consegue enxergar os erros. Aí é que tá. Nessa transição realista, quando eles vão ver a obra de Machado de Assis, ele é julgado nesses escritos por não mostrar esse Brasil. De repente, porque esse Brasil lá dos românticos não existisse, né? E aí, na transição, complica, né? Não que ele não fosse nacionalista, não que ele não gostasse do Brasil. Mas o Brasil até hoje é difícil só elogiar, né? Na verdade, hoje em dia tá difícil elogiar, quanto mais só elogiar, não é verdade? Então ele teve essa criticazinha aí, os críticos cobravam esse nacionalismo que a gente não vê na obra dele, como via nos românticos, muito, né, de forma muito acertada, né? Machado de Assis, mais uma característica, na obra de Machado de Assis, não só Memórias Póstumas de Brás Cubas, a literatura machadiana, ela é universal. Guardem essa palavrinha. Como assim, professor? O que quer dizer isso, universal? É o seguinte, quando a gente vê lá no romantismo, Iracema, por exemplo, né, o anagrama de América, né, as letrinhas trocadas, o amor difícil, complicado de se realizar, de Iracema com Martim, né, a Índia e o colonizador. Quando você lê aquela obra linda que fala sobre a nossa colonização, é uma obra linda, é uma obra literária de alto nível, mas você vê, por exemplo, como você sabe que uma obra é datada? Aquela obra é datada, é de uma data específica, de um acontecimento histórico específico, que é importante para quem tem relação com essa data, com esse momento histórico. Imagina um russo, um japonês, um indiano, que não tem nada a ver com a colonização brasileira, tem nada a ver né, com os indígenas, nada a ver com nada disso tudo. Que interesse ele teria, que emoção ele teria ao ler aquela obra? Então a gente diz que aquela obra, apesar de maravilhosa, não é uma obra universal, não é uma temática que vá tocar o ser humano em qualquer época e de qualquer lugar. Então, ser universal tem que ser atemporal. E o assunto tem que agradar a todos ou tocar a todos para sempre. Então, o que seria um assunto que é universal? Medos, os dramas mais profundos da alma, arrogância, insegurança, ciúmes, né? Em qualquer época da história da humanidade, em qualquer país do mundo, essa temática ela é presente. Então, quando você fala de ciúme, como no Dom Casmurro, né, obra genial do Machado de Assis também, um russo de qualquer época vai se identificar. Fala sobre o amor, mas não o amor lá datado do Martim com a Iracema, mas o amor imenso. E esse amor também interessado, né? Esse amor interessado, ele é mais universal do que o amor romântico, né? Aquele amor romântico que você amava apesar de qualquer coisa. No comum é que você, que
os interesses sociais prevaleçam. Se você for pensar direitinho, os interesses sociais, eles prevalecem, você até chama isso de amor, né? Então, com Machado de Assis, a gente passa a ser uma literatura universal. Com Machado de Assis. Os outros escritos no Brasil até então, eles não tinham temáticas universais. Uma outra coisa podia ter, mas não como Machado de Assis fez. Machado de Assis, tudo que ele escreveu é universalizante. Tudo que ele escreveu pode ser lido por qualquer povo de qualquer época. Por isso é tão fácil estrangeiros gostarem e estudarem tanto. Guardem isso na cabecinha de vocês aí. Outra acusação que ele sofreu, além da questão da nacionalidade, por ele vir de uma classe social desprestigiada e ele estar numa condição social boa quando esses livros são lançados, então ele começa a fazer parte de uma elite social e cultural, alguns críticos dizem que ele não é capaz de criticar essa elite brasileira porque tinha medo de ser julgado por ela ou menosprezado por ela. Raciocina comigo. Eles diziam que Machado de Assis não estava criticando a corrupção no Brasil, não estava criticando os desmandos na política, as hipocrisias, as relações sociais. Eles diziam que ele não fazia essa crítica. Quem diz isso sobre Machado de Assis não entendeu a obra. Não entendeu a obra. O que ele não era do conflito. Lima Barreto, ele fazia essa crítica social de forma, assim, de militância. Ele pegava pesado, ele partia para o conflito mesmo. Ele não tinha sutilezas. O que ele fez? Ele morreu na miséria, não foi reconhecido em vida, apesar da sua obra ser excepcional. Ele não teve reconhecimento dos acadêmicos, eles o menosprezaram e ele não conseguiu ganhar dinheiro com a sua obra. Morreu na miséria mesmo, o Lima Barreto. O Machado de Assis não teve essa trajetória, mas ele fazia uma crítica tão pesada ou maior que o Lima Barreto. Como assim, professora? Sim, lá no Memórias Póstumas, por exemplo, o Brás Cubas, ele faz parte dessa elite. Ele é rico, muito bem nascido, tem todas as oportunidades da vida para fazer o que ele quiser e ele faz o que? Nada. Ele não produz, ele só consome, só gasta, ele debocha dos outros, passa por cima, dá pernada, tudo de ruim. Ele é não chega a ser o vilão. O vilão, Brás Cubas é um vilão. Não chega a ser. Mas ele não produz nada, ele tem interesses menores, ele só quer se dar bem, ele só quer posar bonito na foto. Nada é pelo bem de verdade, né? Depois ele vai tentar inventar um tal do emplasto que curaria todos os males da humanidade, ver se pode, né? Nem cientista ele é, de repente ele quer inventar um remédio que curaria tudo. Não pelo benefício da humanidade, né? Um remédio cura tudo, que cara bom, né? Que cara altruísta, não. Ele quer fazer isso porque ele sabe que se alguém fizesse isso, teria o seu nome marcado para sempre na história. Ele quer a pompa de uma descoberta dessa, o glamour, os fogos, ser o centro das atenções. Olha que egocêntrico, né? Que egocêntrico que ele era. Então, quando o Machado de Assis coloca um personagem desse, ele está criticando a sociedade. Só que olha que maneira mais sutil. O cara é um babaca, esse personagem tão importante que dá título à obra mais importante de Machado de Assis. E a gente vai vendo que ele é esse babaca. E esse babaca é a sociedade carioca do fim do século XIX. É a sociedade, essa alta sociedade carioca do final do século XIX. Tá vendo? Só que ele não descreve assim. Ele não descreve que ele está falando mal. Ele não é panfletário como o Lima Barreto. Ele coloca esse babaca como personagem principal, contando suas peripécias como se fosse um herói. Mas o bom leitor vai perceber que ele está, na verdade, debochando, satirizando desse comportamento. Que genial que é Machado de Assis. Que genial. Porque quando o Brás Cubas resolve contar suas memórias,
ele conta como se fosse assim, ele fosse contar porque ele tem muita coisa heróica, importante para contar. E você, quando você ouve todas as memórias dele ao longo do livro todo, você percebe que ele não fez nada de importante, que ele não precisava contar essas memórias, que a gente podia ficar muito bem sem saber disso. Mas as pessoas das quais o mundo gira ao redor, pensa que estão fazendo coisas importantes, né? Que jeito mais interessante de criticar uma sociedade sem bater de frente. Algum de vocês pode estar pensando, mas tem que bater de frente, tem que protestar, tem que ir pra rua. Concordo, sou dessas também. Mas o Machado conseguiu que essa crítica dele fosse ouvida por muito mais gente do que o Lima Barreto. Né? Como o Lima Barreto eles já perceberam de cara qual era a intenção dele, eles logo o excluíram. O Machado não. O Machado conseguiu penetrar em todas essas camadas sociais com essa sutileza, essa ironia fina que é dele. Ironia é uma característica assim que parece que foi inventada pro Machado de Assis, né? Machado de Assis, ele é o cara da ironia e ele faz isso muito bem, né? Coloca esse personagem ali que não quer dizer muita coisa, mas que diz, né? Mas que diz muito pra gente, diz o quanto essa sociedade era viciosa, o quanto a sociedade era podre, era preconceituosa, né? Ele dizia tudo isso sem ser panfletário. Muito interessante, ele conseguiu marcar mais ainda. Vamos lembrar do livro lá no comecinho, né? Lembra que ele coloca, por exemplo, que no enterro dele foram 11 pessoas? Ele não diz que ele não tinha amigos, que ele era mal querido. Não. Ele diz que foram 11 pessoas, estava chovendo, isso e aquilo, né? Então, ele não precisa nos alarmar assim, né? Isso é bem machadiano. Deixa eu dar uma olhadinha no resumo que eu fiz para vocês aqui. Os romances do Machado de Assis, como eu comentei, eles são muito bons. Mas eles meio que morreram lá no romantismo. Quando vocês pegarem o livro didático de vocês para fazerem as atividades sobre Machado de Assis, que eu vou listar na próxima aula, vocês verão que praticamente não menciona romantismo na obra de Machado de Assis. Porque o salto de qualidade foi tão gigante que não daria, né? Já que a gente tem que ver rapidinho, não daria para aprofundar nas questões do romantismo. Bem interessante isso. É o autor mais cobrado nos vestibulares brasileiros, depois no Enem, né? Até hoje tem alguns vestibulares ainda. É o autor brasileiro mais cobrado, é o Machado de Assis, o mais cobrado. Uma outra coisa interessantíssima que eu não posso deixar de comentar é que o enredo, se eu fosse contar a historinha agora de Memórias Póstumas de Brás Cubas para vocês, contando uma historinha mesmo, né? Vocês não iam querer nunca ler a obra. Porque o enredo da obra machadiana geralmente não é o mais importante. O estilo dele é mais importante. Então, por isso que não vale Machado de Assis se você ficar lendo o resumo. Se você lê o resumo, o que acontece? Você sabe o enredo. Você lê o resumo, você sabe a história em começo, meio e fim. Só que essa história em começo, meio e fim, saber essa história em começo, meio e fim tem importância lá para os românticos. O Machado é mais importante o estilo dele. O estilo machadiano é mais importante do que o enredo. Como é que é esse estilo, né? Nós já falei para você sobre a ironia dele, né? E ele tem um estilo digressivo, uma digressão. Lembra quando estava lendo para vocês lá nas outras duas aulas, no começo do livro, que ele diz assim, que o meu estilo é como os ébrios, que vão vai para frente, vai para trás, e volta, e vai, e volta. Digressão é isso. Você está falando de um assunto, uma pessoa que começa a contar um assunto, dentro daquele assunto principal, ele lembra de outro, puxa um caminho ali, vai. Nossa, parece que nunca mais ele vai voltar para o caminho principal. Daqui a pouco ele conta mais um pedacinho, já arranja outro caminho. Esse tipo de estilo pode ser super cansativo, se não for bem feito. O Machado fazia isso como ninguém. Por isso os capítulos são curtos. Porque os capítulos curtos nos dão a impressão que a gente está lendo muito, né? Você lê meia hora de Machado de Assis, está no capítulo 20, fala, nossa, eu tô adiantado. Só que não lembra que tem 250 capítulos, né?
E aí ele vai tematizando isso bem curtinho, vai fazendo isso de forma bem curta, e você tem essa impressão, né? Ele faz essas digressões o tempo todo. As digressões muitas vezes são muito mais importantes que o enredo. Ali que está a história mais interessante, as reflexões filosóficas, as críticas sociais de maneira sutil, ali nas digressões. Né? Como Memórias Póstumas do Brás Cubas, a história do Brás Cubas, do nascimento à morte. Mas nesses caminhos, nessas bifurcações, dessas digressões, é que você tem a história mesmo. Tem uma parte muito importante no livro, que é do escravo Prudêncio. Quando ele era criança, ele tinha 8 aninhos, ele ganhou um escravo de presente, vê bem, né? E aí esse escravo tinha a mesma idade dele. O que ele fazia com esse escravo? Ele montava esse escravo como se fosse um cavalinho e ficava batendo nele, mandando ele correr, né? Mandando ele correr como se fosse um brinquedinho dele, e batia, xingava. Ele tem um capítulo que conta isso. Anos mais tarde, né? Ele reencontra com esse escravo, o pai já tinha dado a liberdade para ele, né? Antes da libertação oficial dos escravos, o pai tinha dado a liberdade para esse escravo, e ele encontra esse escravo. Olha que situação, gente, olha que situação interessante que ele encontra esse escravo. Esse escravo tem um escravo, né? Ele é livre, ele começa a trabalhar como uma banca, uma feira, começa a se dar bem como comerciante, compra um escravo e ele está acabando, batendo no escravo, xingando. E aí, a que reflexão Machado de Assis nos leva com esse episódio? Olha só que interessante, né? Quando você pensa que ele podia, né, ter melhorado, não ter querido nunca aquele tratamento que ele teve para outra pessoa, quando ele tem a oportunidade, ele faz igual. Realismo, que chama. Se fosse um personagem romântico, o Prudêncio ia fazer o quê? Virar um abolicionista. E querer se vingar nesse sentido de abolição, né? Querer libertar os escravos, de repente ia na fazenda dele e dava liberdade, dava fuga a esses escravos, sei lá, uma coisa assim, né? Mas não. É triste, é pessimista, mas é muito mais provável que aconteça isso, que a pessoa replique o que fizeram com ela, ao invés de aprender e evoluir. Né? O que fizeram comigo não foi bom, eu não vou repetir. Não. O mais comum é que isso seja repetido. Isso é triste demais. Triste demais. Então, anotem aí. Digressão como característica machadiana. Pessimismo. Professora, mas eu sou leitora de Machado de Assis e eu morro de rir. Quando você estava lendo, professora, nas 2 últimas videoaulas, eu ri de várias partes, você riu de algumas partes. Pessimismo e humor não são, parece paradoxal, mas não necessariamente. A gente pode rir, sim, de uma coisa triste, rir de desgraças, e é esse pessimismo misturado com humor é que confunde numa prova, quando você vai listar características. Porque quando você lembra que você riu ao ler Machado de Assis, você não associa ao pessimismo. E aí incorre ao erro. Sim, é muito pessimista, sim. A gente tem passagens ali que você fala assim, meu Deus, o ser humano é isso mesmo? Não tem um jeito não? Nós somos assim? Feito essa do Prudêncio, né? A gente, que se fosse uma obra romântica, a gente teria ali nele um abolicionista, alguém que fosse lutar por essa causa social tão nobre. Mas não. Ele foi ter um escravo para maltratar como ele foi maltratado. Outra característica importante é a metalinguagem. Muitas vezes ela anda junto com a digressão. A metalinguagem é o tempo todo está referindo-se à obra, o código dentro do código. Nós estamos lendo o livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o tempo todo ele fica falando do livro. Ah, leitor, pula esse capítulo não é tão importante assim. Nossa, esse capítulo cheira a sepulcro. O tempo todo ele fala sobre o livro, sobre a construção. O meu estilo é como do Zebes, ele falou do estilo, né? Isso é metalinguagem que chama. E junto com essa metalinguagem, a gente tem um diálogo com o leitor. A gente vai ter isso depois também, mas o Machado, como ninguém, conversa com o leitor. E conversa para debochar de você, leitor, tá? Tem um capítulo que ele diz assim, leitor,
Se você não está compreendendo, pula esse capítulo, ele é inútil mesmo. Aí você fala, vou pular. Não, ele está dizendo assim, você não entendeu mesmo, se você não está entendendo, é inútil, né? Porque adianta ler uma coisa que você não entende. Está chamando você de burro. Você não tem capacidade de entender o quão complexa é a obra dele. Olha só, que danadinho, né? Já que você não entende mesmo, pode pular, que faz diferença nenhuma. Conversa o tempo todo com a gente. E às vezes chamam de leitora, às vezes chamam de leitora, às vezes chamam de leitora preconceituosamente, para dizer que é mais burra ainda, e às vezes não, e aí vai, né? Ele chega a ser, esse pessimismo dele, ele chega a ser quase nihilista, né? Nihilista é essa negação maior da filosofia. Deixa eu dar outro exemplo no livro para vocês. Tem uma personagem, depois vou falar sobre os namoros deles, as mulheres, a importância das mulheres na vida do Machado de Assis, mas tem uma personagem muito marcante que é a Eugênia. E a Eugênia, ela era coxa. Coxa é quem manca, tá? Tem um problema lá de nascença e ela mancava. E a Eugênia era filha de uma amiga da mãe dele. Ele vai para a Europa estudar, daqui a pouco eu conto essa passagem. E aí a mãe fica muito doente, ele volta, a mãe morre, aí ele fica sabendo da vizinha, da amiga, tá passando perto, uma amiga da minha mãe aqui resolve fazer uma visita. Sim, mesmo, né? De forma bem inocente. E aí essa mulher tem uma filha agora linda, a Eugênia. Nossa, ele descreve a Eugênia lindamente. Fala que a Eugênia é linda, linda, linda. Tem descrições lindas para essa beleza de Eugênia. Ele começa a cortejar a Eugênia. Começa a visitar a Eugênia repetidamente. Um dia ele dá um beijo na Eugênia. Nossa, dar um beijo, gente, era quase que pedir em casamento. Não podia ficar dando beijo na boca dos outros assim, né? E quando essa corte estava mais avançada um pouco, eles iam passear no jardim. Primeiro dia. Era só sentadinhos na varanda ali e tal, né? Um dia eles vão caminhar. E ele percebe a Eugênia mancando. E ele diz, ai, Eugênia, coitadinha, você machucou o seu pezinho? Aí ela diz, muito cheia de si, sem nenhuma vergonha, sem nenhum menosprezo. Bacana, você vê a altivez da Eugênia, a força do caráter dela, que não tinha no Brás Cubas. Diz, não, eu sou coxa de nascença. Você não tinha percebido? Nossa, pra quê? Ele queria morrer ali. Ele dá uma desconversada, né? Vai embora. Começa a rarear as visitas, inventa uma desculpa qualquer pra dar no pé. E ela diz, você não precisa inventar nenhuma desculpa, não. Você não quer casar, namorar comigo porque eu sou coxa? Faz bem você e tal. Dispensa o Brás Cubas. E aí ele termina esse capítulo assim. Por que bonita esse coxa? Por que bonita esse coxa? Como se como se fosse um crime da natureza, né? Por que ser tão bonito aquela manca, né? Aquela manca tinha que ser feia, né? Porque para não atrair os olhares. E aí muito lá na frente depois, ele vai encontrar essa Eugênia pedindo esmola. Pedindo esmola. Isso demais. A mãe da Eugênia morre, a Eugênia, ela é filha de um pai que não registrou, a mãe é solteira, então eles não têm muito dinheiro, e ela manca, então não arranjou um casamento. Quando a mãe morre, ela fica na miséria total. E ela tá pedindo esmola na rua. E o Brás Cubas vai dar esmola, aí que ele reconhece que é a Eugênia. Ele reconhece que é a Eugênia dando esmola. Triste esse capítulo, mas é isso. E ela recusa. Ela reconhece e ele recusa. Ela não quer a esmola dele. Nossa, eu sou apaixonada pela Eugênia. Se fosse, nihilista, meio Prudêncio de novo, né? Mostrando esse círculo, esses interesses sociais que se repetem, quem é que se dá bem, quem é que não se dá bem, como se isso fosse assim, né? Determinado. Como se fosse determinado. Determinismo é uma característica do realismo, né? O determinismo. Se fosse romântico, se fosse uma obra romântica, a Eugênia com certeza ia arranjar um pretendente cheio de valores sólidos, uma pessoa linda, linda por dentro e por fora, que não ia se importar dela mancar e ia se casar e a Eugênia ia ser feliz para sempre. Mas como não é um livro romântico, o mais provável é que ela ficasse mesmo assim rejeitada na miséria, né, por todo o tempo, né, por toda a vida.
muito triste mesmo, né? Mas é essa parte aí, e o livro, esse pessimismo, esse niilismo, vai sendo mesclado com um humor ácido, sarcástico, e a gente às vezes não percebe que ele é tão pessimista, porque ele ri dele mesmo também. O Machado de Assis também, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, inaugura uma inovação gráfica que a gente vai ver só nos modernistas depois. Só nos modernistas. Os livros até então eram naquele formato, né? Capítulos, mais ou menos do mesmo tamanho. O Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele coloca capítulos do tamanho que ele quer. Não tem lógica nos capítulos, tem capítulos de uma linha, tem capítulo que é só pontinho, tem capítulo que é um nada, tem um capítulo que chama assim, de como não fui ministro de Estado, aí o capítulo não tem nada. E diz muita coisa, né? Se ele não foi ministro, ele escreveu o quê? Ele escreveu o quê, né? Se ele não foi ministro. Tem um capítulo que são sinais de pontuação, que fala assim, o velho diálogo de Adão e Eva, e aí sinais de exclamação, de interrogação, que é a Virgília conversando com Brás Cubas, mas não tem nada escrito, é para você imaginar o que eles conversaram, né? Nessa alcova, numa noite de amor. Tem capítulos que ele diz assim, acho que acabei de escrever um capítulo inútil, e esse é o capítulo. Chama Inutilidade o capítulo. Ele é demais, ele é demais. E esse não medo, né? Essa inovação, esse não ter medo, com essa inovação toda, transforma ele no monstro que ele é, esse monstro da literatura. Se você pensar num jeito tradicional de analisar um livro, você vai pensar assim, na estrutura, né, na estrutura dos elementos da narrativa, né? Quem são os personagens, o que eles fazem, qual é o enredo, qual o espaço, qual o tempo. O espaço e o tempo a gente tem aqui, mas é irrelevante. O livro se passa, a história se passa no Rio de Janeiro, do fim do século XIX, mas poderia se passar hoje, sei lá, há 1000 anos, não sei. O tempo e espaço é irrelevante. Essa história poderia ser contada de qualquer país, de qualquer cidade do mundo. Então, é importante saber disso. Você tem um espaço, você tem um tempo, mas nem tem preocupação. Quem não gosta de descrição, ó, Machado de Assis é maravilhoso. Você não tem descrições enormes sobre os lugares, né, que às vezes ficam enfadonhas. Você não tem isso. Você não tem essas descrições super gigantes. É um romance memorialista. O que é um romance memorialista? Romance de memória. As memórias foram um gênero, né, muito comum no romantismo. As memórias, elas eram escritas a princípio para serem contadas, né, guardadas só pelo fato de ser memória. Eu quero que os meus descendentes conheçam sobre mim. Então eu vou escrever aqui sobre mim, né, minhas memórias. Memória de pessoas importantes, aí vai ter mais gente que vai se interessar por isso. Os românticos pegaram esse estilo, né, e fizeram livros assim como se fossem pessoas contando suas memórias. O Machado de Assis faz isso também aqui no Brás Cubas. Parece uma coisa assim banal, né? Escrever sobre memórias, uma coisa que já tinha, mas você observa em Memórias Póstumas de Brás Cubas que o que menos importa que são as memórias do Brás Cubas. O que ele conta nessas digressões entre uma memória e outra é muito mais importante. É um romance psicológico. O realismo, nós iremos mais à frente, mais aprofundadamente, ele se divide em realismo psicológico, que é o machadiano, e realismo social, que é o naturalismo. Tanto no naturalismo quanto no realismo machadiano, a gente tem ambos. A gente tem análise, a gente tem críticas e análises profundas sociais e psicológicas. Mas o naturalismo trata mais das questões sociais. O realismo mais as questões psicológicas, não que o não tenha a ver. Por exemplo, na passagem do Escravo Prudêncio, você tem uma crítica social ali, né? Você tem. Mas o que mais importa são as questões psicológicas. A gente viu isso lá no capítulo Delírio, que eu li para vocês. Lembra do capítulo Delírio? Você tem ali uma profundidade psicológica imensa, imensa mesmo. Tá? Quais são as temáticas importantes na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas? A gente tem primeiro uma análise profunda da alma humana, né? Nesse personagem que é um personagem
que a gente não duvida dele, porque morreu. Porque morreu. Um personagem de primeira pessoa, geralmente, a gente sempre tem que duvidar. Deve imaginar que você está num banco de praça. Aí um casalzinho na sua frente, no outro banco, começam a brigar, a discutir. Se você perguntar para o rapaz o porquê da briga, ele vai colocar a culpa na moça. Se você perguntar para a moça, ela vai colocar a culpa no rapaz. Aquele que está de fora, que é o narrador observador, né, que é o narrador de terceira pessoa, ele vai contar o que de fato aconteceu. Então, o narrador observador sempre é um narrador melhor, um narrador mais confiante. Mas Machado de Assis, para um livro realista, escolhe um narrador de primeira pessoa, que não é tão confiável, né? Engraçado isso, mas é um narrador defunto. Diz umas mentirinhas também, né? Que a gente acaba sabendo onde estão. Quando ele diz muito sobre quanto ele era importante, isso e aquilo, você sabe que pode diminuir isso tudo. Por exemplo, quando ele fala de Marcela, fala de outra mulher dele, né? A Marcela foi uma prostituta com a qual ele teve uma relação que durou 15 meses. E ela era uma prostituta de luxo e ela tirou tudo que pôde tirar dele. Bichinha descascou, depenou o Brás Cubas, que era bem jovem. Quando o pai dele fica sabendo que ele tá gastando tudo com Marcela, ele manda ele pra Europa pra ele não ver a Marcela mais. Nossa, que castigo, hein? Que castigo esse, né? Tá acabando com a fortuna do pai e o pai manda ele de castigo pra Europa. E aí tem uma frase fantástica, maravilhosa, super famosa no livro, que diz assim: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, que era uma fortuna na época, esse 11 contos de réis. Amou-me, porque ele é arrogante. Ele não tem a humildade de dizer que foi enganado pela Marcela por 15 meses e que ela explorou na quantia de 11 contos. Não, vou dizer isso? Não. Dizer que o amor acabou, que foi passageiro, né? Ele não diz sobre... Ele não consegue ter essa humildade, né? De dizer que ele foi um trouxa. Também a temática do Memórias Póstumas de Brás Cubas, a reflexão sobre a concepção da estrutura social do século XIX, da segunda metade, né? Você vai perceber isso, ele não para dizer isso, mas você percebe como era essa sociedade aí do final do século, né? Sem pensar no contexto histórico disso, é a sociedade super hipócrita, é a construção dessa sociedade você tinha a escravidão acabando, você tinha os pobres, né, não escravos, que dependiam de mais favores da aristocracia. A gente tem uma coisa parecida com essa ainda, né? Esse quem indica, né, ainda é muito comum para você arranjar emprego. Ah, você tem padrinho? Quem é que te indicou, né? Isso não é legal. Quando as coisas são sérias mesmo, as pessoas são contratadas pelos méritos, né? Por sua capacidade. O Brasil ainda faz muito isso. Isso é herança dessa aristocracia, desse Brasil de indicações de apadrinhamentos, né? Tem essa estrutura aqui descrita no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Também a temática da obra é essa construção metalinguística, né? Você percebe que você tem uma construção literária metalinguística que vai arrastar por toda a obra do Machado de Assis. Esse livro, falando do livro, que vai se repetir muitas e muitas vezes pela obra do Machado de Assis. Ok? Deixa eu virar minha colinha aqui. Colinha não, roteirinho para não esquecer nada. Olha, se vocês não forem atentos ao ler, como muita gente não é, mas vocês são leitores melhores que isso. Vocês até acreditam que o Brás Cubas é um herói, né? Queria fazer um remédio para salvar o mundo. Ele diz coisas boas sobre ele, mas nessas digressões está toda a podridão dele ali, né? O menino mimado que batia, tinha um escravo como brinquedo e humilhava, e o jeito que ele tratava as mulheres, dele não ter feito nada, nenhuma família ele teve capacidade de ter, né? Então você vê que ele não tem nada de heróico, não é um personagem heróico, muito pelo contrário, arrogante, que vai se frustrando, né? Vai se frustrando porque as coisas não deram muito certo. E tinha tudo para dar certo, né? Tinha tudo para dar certo, mas não dá certo. Vamos falar das mulheres agora na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. A primeira mulher que aparece é a Marcela, a prostituta que eu já comentei. Então a Marcela tem uma relação com ele. Ela era a namorada de um amigo dele, né? Porque essas prostitutas de luxo são fixas, né? Elas ficam o tempo que tiver a grana rolando ali. E ele
prova para Marcela que ele é mais rico e toma a Marcela do amigo. Olha só, já, a gente percebe aí já que o caráter não é bom, né? E depois a Marcela depena o Brás Cubas. O Brás Cubas vai, né, para a Europa e fica bem triste com isso e resolve a vida. Anos e anos depois ele volta, encontra ele vai levar um relógio para consertar e ele encontra a Marcela nessa relojoaria. Quase irreconhecível, muito velha, manchada, ela deu bexiga, que era o nome popular para varíola. A gente teve a epidemia de varíola no Brasil, nesse final do século XIX, começo do século XX, e a Marcela é uma sobrevivente, que muita gente morria, né? Uma sobrevivente, mas ficou toda manchada, e eram manchas que não saíam nunca mais. E ele, nesse capítulo, ele se sente bem, vendo Marcela toda manchada, toda estrupiada, como se fosse assim, ok, você me roubou pra caramba, mas eu continuo rico. E você me roubou por causa dessa sua beleza e você nem bela é mais. Quer dizer, a única coisa que você tinha, você não tem mais. Bem maldoso ali, isso é bem triste. Aí depois nós temos a Eugênia. A Eugênia, ele chega a pensar em casar com a Eugênia, até saber que a Eugênia é coxa, né? E aí ela tem esse final não romântico, que eu já comentei pra vocês, e ele chega a pensar mesmo que ela poderia ser a mulher dele, mas ele é muito arrogante, prepotente, né? E acha que ela, né, que não podia ficar com ela, que ele era muito superior a ela. Pensa bem, que idiota, né? Aí a gente vai ter a grande personagem feminina do livro, a Virgília. A Virgília, ela namorou o Brás Cubas, só que a Virgília era muito interesseira. A Virgília não é uma personagem romântica também, ó. Ela topou namorar com o Brás Cubas porque disseram que ele era um menino que tinha futuro, que era bem nascido, que era rico, e ela logo se interessou. Aí ela vai namorar o Brás Cubas. Ele não ama, ela não ama, tudo bem, casamento arranjado seria. Até que ela conhece o Lobo Neves, que é o marido dela, depois futuramente. O Lobo Neves já era mais ambicioso, ela viu no Lobo Neves alguém que poderia galgar altos postos, coisas que o Brás Cubas era um acomodado, e ela rapidinho, ó, deixa o Brás Cubas e vai se casar com o Lobo Neves. E realmente ele é muito mais importante, teve altos cargos, foi governador, e o Brás Cubas nunca, né? O Brás Cubas fica para morrer. Anos mais tarde, com a Virgília casada, eles se reencontram e essa paixão que não tinha no começo, ela vem. E aí eles se apaixonam. E a Virgília vai ser a amante dele por um bom tempo. Vai ser a amante do Brás Cubas de boa. Até que o marido dela tem a chance de ser governador de uma província e ele se muda do Rio de Janeiro e ela vai e pronto, acabou. Né? Não tá apegada, só volta lá na morte, naquele capítulo inicial do livro que eu li pra vocês, que ele tá delirando já e tem a Virgília ali como uma visita, mais o filho, né? Como uma visita de última hora, assim, né? Uma amiga do passado visitando alguém que está morrendo. Aí ele tem uma outra mulher muito importante, que é em Aloló. Em Aloló, a irmã dele vê que ele vai casar mesmo, então ele não pode ficar solteiro, tem que ter um filho, né? Arranja outro casamento pra ele. E ele tá noivo, e quando ele tá quase casando, em Aloló, morre de febre amarela. E aí ele não casa mesmo, né? E fica sem casar para todo o sempre, e é isso. Você não tem uma... ele deu tanta pernada nos outros que o destino também aprontou com ele. Tem uma outra mulher que não foi nenhum caso de amor que ele teve, mas é importante a gente ressaltar, que é a Dona Eulália. A Dona Eulália, desculpa. A Dona Plácida, ela alcovitava os dois. Como assim? Como é que ele vai ter um caso de amor tanto tempo com a Virgília? Onde ele vai ter esse caso de amor? A Dona Plácida era costureira, viúva, costureira, pobre, da Virgília. A Virgília, ela tá assim muito, muito pobre mesmo, quase na miséria. A Virgília arranja uma casa boa para Dona Plácida morar, banca a Dona Plácida e eles têm os casos amorosos lá. Eles não contam isso para Dona Plácida, eles não combinam isso com a Dona Plácida. A Dona Plácida, a princípio, acha que é um ato de bondade, né, de alguém que está sobrando dinheiro, e de repente ela percebe que eles vão ali para ter encontros amorosos adúlteros. E ela fica super mal com isso, porque a Dona Plácida era uma pessoa boa.
Era uma pessoa boa mesmo, religiosa, íntegra, faz mal pra ninguém, boa mesmo. Mas não contou isso pra ninguém, não negou, alcovitou-os, e aí a gente tem uma característica do realismo, o determinismo. Ou seja, essa bondade dela não foi tão forte o suficiente para impedir uma vileza, né? Que era o ato que eles estavam fazendo adúltero. Ela, mesmo contra todos os seus princípios, ela é vencida pela fome, ela é vencida pelo desamparo social. E aí a gente volta a refletir. Nossa, será que é assim mesmo? O realismo nos faz pensar nisso tudo. Até onde eu sou boa? Meu caráter é reto até onde? Tem uma máxima que diz, né, que para você conhecer alguém, você dê poder a ele, aí você vai conhecer, saber o que ele vai fazer com isso. A gente vê muito isso nos políticos nossos, né? Às vezes a gente se decepciona com umas pessoas, mas e nós? O que nós faríamos se a gente estivesse nesse lugar de poder também? Será que o nosso bom caráter aí ia durar, ia permanecer? Tomara que sim, né? Tomara que sim. O enredo, se vocês observarem, é bem banal, né, gente? Uma pessoa ali que tem uma vida medíocre, nasce, cresce e morre, tem os amores, não tem família, não teve filho, não. Mas o livro é esplendoroso por conta dessas digressões, por conta dessas histórias paralelas que são mais importantes. Então, se você contar uma resposta de Brás Cubas para alguém, a pessoa não vai se interessar para ler o livro, porque o enredo principal não é a coisa mais importante mesmo do livro. Quem são os personagens do livro? Tem alguns grupos que eles fazem parte, né? A gente tem a família, a gente tem a Sabina, que é a irmã dele, e o Cotrim, que é o cunhado. O pai e a mãe, a gente sabe pouco. O pai desejava para ele um alto cargo, a mãe morreu, a gente sabe que morreu, ele veio ver a mãe da Europa, quando ele conhece a Eugênia. A Sabina, ele tem uma relação na obra ali maior, né? Quando eles vão receber herança, ele acha que tem mais direito à herança por ser homem, e aí o Cotrim, que é o cunhado, fica brigado com ele por anos por conta disso. Tem as mulheres que eu acabei dizendo, né, as mulheres importantes da vida, a Marcela, a Eugênia, a Virgília, e a Loló não foi tão importante assim, mas foi a noiva, né? A gente tem o escravo, que é o Prudêncio, né, que é muito importante no livro, saber, a gente tem essa crítica social importante, tem a dependente, que é a Dona Plácida, né, que a gente consegue perceber também essa crítica, né, essa crítica social. A gente vai ter os amigos, o Lobo Neves, que era amigo dele, que ficou com a Virgília, e a gente tem o Quincas Borba. O Quincas Borba é importantíssimo. O Quincas Borba dá nome a um livro do Machado de Assis. A gente, quem gosta de Machado de Assis aí, tem um livro com esse nome. Quem é o Quincas Borba? O Quincas Borba é um amigo dele que teoriza o humanitismo. É uma teoria filosófica dentro do livro. Muito interessante mesmo. Quando eles se conhecem, quando eles se reencontram, porque as Borba tá sumido um tempão, ele tava assim, na miséria total na rua, e ele rouba o relógio do Brás Cubas sem o Brás Cubas perceber, e aí é quando ele vai lá na relojoaria, né, e acaba vendo a Marcela toda machucada, toda manchada. Depois ele reencontra de novo com o Borba, porque o Borba tá bem, super bem vestido, ele tinha recebido uma herança, e aí essa parte da herança é que dá o outro livro. O livro Quincas Borba fala dessa herança que ele recebe. Vocês, se gostarem, vá lá ler o Quincas Borba, que vale a pena. É um senhor livro, fantástico também. E aí ele teoriza, ele conta para ele sobre o humanitismo, e o Brás Cubas já vai logo embarcando nessa teoria. E o que é o humanitismo? Eu separei para vocês esse capítulo do Quincas Borba, do humanitismo, para ler um pedacinho, porque é muito interessante. É muito interessante e já caiu várias vezes em vestibulares, no Enem. É um capítulo muito importante da obra do Machado de Assis, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Deixa eu achar para vocês aqui onde está. Eu marquei. Ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. Ai, Jesus, cadê você? Capitulinho. Não, capitulinho. O Humanitismo, capítulo 117. Olha só, vou pular uns pedaços e vou explicar, tá? Não dá pra ler todo, não. Duas forças, porém, além de uma terceira, compeliam-me a tornar a vida agitada do costume. Sabina e Quincas Borba.
Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhaloló de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim, estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me enfim o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Gente, esse povo é arrogante, né? Ele quer fazer um remédio que cura todas as doenças, o amigo dele cria um sistema de filosofia que é melhor que todos os outros, vai derrubar todos os outros. Tipo assim, né? Super simplicidade, humildade, é todo aqui. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanitas: a estática, anterior a toda a criação, a expansiva, começo das coisas, a dispersiva, aparecimento do homem, e contra mais uma, a contrativa, a absorção do homem das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu humanitas o desejo de gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como me não aparece assaz clara essa exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas, mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. E aí ele vai descrevendo aqui. É uma coisa super complexa, já vou explicar para vocês por quê. Agora eu vou dar... Aí o Brás Cubas não entende muito bem, ele vai dar um exemplo. Vou ler só um exemplo, tá? Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou Quincas Borba. É positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo. Comer essa batata, ir ao teatro e para tudo isso, para tudo dizer uma só palavra, viver. Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas. Não, ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro. Ele é o próprio humanitas, reduzido, daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do seu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano, que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal, desde os campos da Idumeia até o alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas, estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. E aí vai, gente. E aí vai, e aí vai, e aí vai. E aí vai, e é grande pra caramba. Depois vocês leiam. Deixa eu só falar sobre essa filosofia que o Quincas Borba descreve. Ele queria propor uma filosofia que acabasse com todas as outras, que desse conta de todas as outras. Uma ciência, né? Uma ciência que fosse superior a todas as outras. Na verdade, a gente tem uma crítica aqui muito sutil ao cientificismo. Presta atenção, gente. Quando vocês estiverem vendo lá o livro didático, o cientificismo é uma característica do realismo e do naturalismo. Só que o próprio Machado de Assis era crítica do realismo. Ele criticava o exagero. O que os naturalistas estavam fazendo? Eles estavam colocando assim, leis que são da ciência para os humanos. Eles começaram a trabalhar, eles achavam que dava para analisar o ser humano com teorias da ciência. Se você faz um experimento científico, por exemplo, com moléculas químicas, hoje e daqui a um ano vai dar a mesma coisa. Agora, com pessoas, não, as pessoas mudam o tempo todo. Então, o experimento vai ser diferente de um dia para o outro. Era isso que o Machado de Assis criticava. Que não dá para você explicar o ser humano assim, de maneira simplista, como se tivesse uma regra única e eu vou aplicá-la. Então, criar essa teoria filosófica dentro do Memórias Póstumas Brás Cubas é uma crítica ao cientificismo exagerado do naturalismo, tá bom? Para fechar essa videoaula hoje, eu vou ler para vocês o último capítulo do livro, que é curtíssimo, esse aqui é curtíssimo, para vocês verem como que termina, que é muito interessante. O último capítulo do livro se chama Das Negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso terminou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plasta, nem a semidemência do Quincas Borba.
Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me como um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. A negativa da negativa, hein, gente? Pode isso? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Essa última frase é tão importante quanto a primeira, lá dos vermes, né? Não tive filho, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Ele tem essa negativa como algo positivo, né? Que pelo menos ele não teve filho. Ele não vai replicar essa vida de mediocridade, essa vida de nadismo, né? É isso aí, meus amores. É isso, espero que vocês leiam o livro, que comentem comigo. Eu separei várias frases importantes do livro para ler. Marquei uns outros capítulos que eu gostaria de ler um pedacinho. Eu acho que vou fazer uma outra videoaula só para ler esses trechos importantes. Mas sobre o livro é isso. O enredo não é mais importante do que as digressões, as personagens, mulheres, o quanto essas personagens são importantes na construção desse enredo. Não são personagens românticas, vê, Virgília? Virgília não quis casar com ele porque ele não era tão ambicioso. A gente não veria isso jamais uma personagem romântica, né? Ela casaria por amor com ele. Os valores profundos, os valores, os princípios, né, as virtudes sendo vendidas em troca de dinheiro, esse mal se replicando, isso é realismo. Guardem isso. Aquelas características que eu disse da obra e do realismo e de Machado de Assis, a ironia, a metalinguagem, a conversa com o leitor, as digressões, isso está em toda a obra machadiana, guardem isso também. O tempo e espaço não ser importante, apesar de a gente saber que passa no Rio do final do século XIX, poderia passar em qualquer lugar, tá? Fixem isso, guardem isso, tá bom? Bons estudos, espero que gostem do vídeo, daqui a pouco eu faço mais uma atividade com isso, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem.